Olá, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui para mais essa live maravilhosa, para deixar um pouquinho, né, agregar valor à nossa profissão. Hoje nós vamos conversar com duas fonoaudiólogas que vão falar sobre o método das boquinhas. Esse método das boquinhas, né, é muito importante para nós, principalmente na área da alfabetização. Eu sou a professora Larissa, eu sou diretora idealizadora do Manual do Professor, curso preparatório para as carreiras na área da educação. E esse curso é voltado para formar professores para passar em concursos públicos e processos seletivos na área da educação. Tenho mais de 300 alunos aprovados. Então, não só estudar para o concurso, mas também ter conhecimento sobre como você vai dar uma boa aula, o que você vai fazer quando você lê, por exemplo, Emília Ferreiro, Magda Soares, Isabel Solé, que são referências dentro da área da alfabetização, que formam, né, o professor para entrar em uma sala de aula e alfabetizar uma criança. E aí nós temos alfabetização com vários métodos, mas não basta apenas saber teorias. O que é importante é saber a prática, é saber conduzir essa prática, como o aluno aprende, e como refletir sobre essa prática, como fala Paulo Freire, ação, reflexão e ação. Então, dentro do dia a dia do professor, nós temos métodos que vêm inovar a questão da alfabetização, a questão do educar no dia a dia, né, nos processos de leitura e escrita. Então, hoje vai falar conosco a Mariângela e a Nilda, são duas fonoaudiólogas que elas vão esclarecer para nós um pouquinho sobre essa questão do método das boquinhas dentro da sala de aula, no dia a dia do professor. Sejam muito bem-vindas, meninas, aí no Manual do Professor. Estamos transmitindo agora no Facebook. Muito obrigada. Angela, seja bem-vinda. Milda, seja bem-vinda. Eu dispenso a apresentação de vocês, peço que vocês se apresentem. Oi, boa noite. Meu nome é Mariângela. Larissa, só que eu não sou fono, vou te decepcionar. Ah, é? Para mim era fono. A Milda é? É fono ou não? Não, também. Também Não, não? Ah, não. Pedagoga. é melhor ainda, porque como eu estou Tá vendo? acostumada sempre a falar com fono, né, que também é a área comum, né, dentro dessa parte da alfabetização, melhor ainda, vai Sim, saber dar mais foco ainda no direcionamento do nosso trabalho. Olha só com que legal. certeza. Eu sou. Estou desligando aqui que estava tocando. Pronto. Eu sou pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga e multiplicadora do método das boquinhas. Na parte da manhã, eu atuo em sala de aula com as minhas crianças, trabalho numa escola municipal aqui da minha cidade. E na parte da tarde, eu faço atendimento em clínica, dando suporte para as crianças que têm dificuldade em se alfabetizar e que têm algumas patologias, né? Com o método das boquinhas. Então, eu faço esse trabalho tanto em clínica como em sala de aula e procurando sempre usar o método das boquinhas. Eu sou Milda, tenho a mesma formação que a Mari, sou pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga e tenho uma pós também em educação especial. Eu trabalho também em escola, né? Na verdade, sou mantenedora de uma escola e que a gente vem trabalhando também multiplicadora do método das boquinhas, né? E eu acho interessante hoje essa live, porque normalmente é isso mesmo, Lari. Todo mundo acha que o método das boquinhas são as fonos, né? E está muito na área da educação hoje, né? Então tem muitas pedagogas no nosso grupo, não temos só nós não de pedagogas. E eu acho legal que a gente pode trocar o nosso lado de sala de aula, né? Eu não estou em sala de aula, mas enquanto coordenação e na escola há 3 anos que todos os professores já fizeram o curso do método das boquinhas, e aí nós estamos nessa mudança nessa aplicação do método das boquinhas na sala de aula, que também dá muito resultado. E hoje o legal é que a gente veio mostrar para vocês, Lari, que assim,
Como o pessoal relaciona muito o método das boquinhas com fono, clínica, aquela coisa, a gente escuta muito assim. Ai, mas trabalhar com uma criança na clínica é muito fácil. Quero ver você em 30 em sala de aula. Né? E eu vivo essa realidade, a Milda, como mantenedora de uma escola, vê essa realidade todos os dias, e é isso que a gente veio contar para vocês, que em sala de aula também é super possível aplicar o método das boquinhas e conseguir um mega sucesso, sem grandes dificuldades. Perfeito. Olha só, e pegando o gancho na fala de vocês, eu acho muito interessante, porque uma das coisas que mais me inquieta é essa questão de gavetas, né? E nós estamos dentro da área da pedagogia, nas ciências, na área da educação, deixando de fazer coisas engavetadas, né? Porque, querendo ou não, essa área é de uma área da fonologia, né? Do estudo da linguagem, né? Do funcionamento da linguagem que veio para a nossa área de pedagogos. E aí, o que me incomoda, em 20 anos dando aula aí, na área da educação, nos cursos de pedagogia, é que, às vezes, quem ministra aula para o curso de pedagogia, por exemplo, metodologia do ensino de língua portuguesa, que vai formar os futuros professores, é um professor que não tem essa experiência, como a Karina colocou, não é um professor de língua portuguesa, ele então não conhece as ferramentas da linguagem. Então aí nós temos lacunas na formação de professores. E isso é uma crescente, foi uma crescente que permaneceu e permanece durante muito tempo na formação do professor. E o que acontece? O professor passa num concurso, num processo seletivo, e ele fala, tá, e aí, como é que eu vou usar como é que eu vou alfabetizar uma criança, né? Existe o método E agora? Milda, existe um método certo para alfabetização? Como que eu tenho que observar essa criança? Eu entrei na sala de aula aí, e aí, o que eu tenho que fazer? Olha, o método certo, assim, eu acho que o professor está muito enraizado em trabalhar o que ele aprendeu na faculdade, né? Então, assim, nós que somos mais antigas, o método das boquinhas, que é, por exemplo, é um método fono-visoarticulatório, os professores na minha época têm um pouco de receio de trabalhar com isso, porque era babebi bobu, né? Era um método bem silábico, né? E hoje em dia a gente escuta muito mais no método fônico. Então, tem muitos professores que têm medo de estar na sala de aula desenvolvendo esse trabalho. Mas, assim, é uma insegurança do professor que eu garanto que é só insegurança. Porque na hora que a gente começa a aplicar, você vê resultados. Eu acho assim, o professor tem mania assim, vamos fazer o fônico, tá dando certo com o fônico, vamos misturar um pouco do silábico, aí faz uma misturada que a gente acaba vendo nós, enquanto psicopedagoga, neuropsicopedagoga, ver que lá na frente essas crianças estão tendo algumas dificuldades. Por que será que essas são essas dificuldades? Será que hoje em dia tem tanta criança que tem dislexia? Tanta criança que tem dificuldade na aprendizagem em si, na leitura e na escrita? Ou será que é uma dificuldade na alfabetização lá na infância? Porque eu vejo na escola muitas crianças que têm uma falta dos pré-requisitos na educação infantil. Então, chegam com algumas lacunas e algumas falhas no primeiro ano, que foi falha na educação infantil. Porque, às vezes, assim, o professor tenta alfabetizar de um jeito, do outro, e, na verdade, o que é? É você seguir um método. Eu acho que quando você tem um método, por isso que eu acredito muito no método das boquinhas, porque você tem um método para seguir, você tem uma maneira de como fazer. Não tem como dar errado, só pode dar certo, né? Essas lacunas, elas se refletem lá na frente mesmo, né? Na formação da criança, né, Mariângela? Isso daí que a gente acompanha isso na sala de aula, né? A Mari costuma dar aula para o segundo ano, fala um pouco como são as suas crianças quando chegam no segundo ano, que tem essas lacunas. Tem, infelizmente a gente presencia aí que as crianças chegam com várias deficiências, né? Aqui na minha cidade, graças a Deus, isso vem melhorando bastante de alguns anos para cá, de poucos anos para cá, para ser honesta. O pessoal da educação infantil parece que está entendendo realmente qual é a meta da educação infantil, que não é alfabetizar em si. O pessoal da educação infantil tem que trabalhar os pré-requisitos e as habilidades que as crianças necessitam para se alfabetizar.
né? E aqui eu vou falando da minha realidade, que é o que eu vivo, né? O pessoal da educação infantil aqui, olha, tá show de bola, porque eles estão melhorando muito isso. As crianças estão vindo para a gente cada vez melhor. Mas nós temos ainda aquelas crianças, né, que não é todas crianças quadradinhas, todas bonitinhas, que por mais que você faça tudo, não é todas que conseguem, né? Cada uma tem o seu jeitinho, o seu tempinho, enfim. Mas a gente vem trabalhando e fazendo de tudo. Quando chega no segundo ano para mim e eu pego esses anjinhos, o que eu faço? Eu procuro já trazer eles para bem próximo de mim e começar a aplicar o método das boquinhas da melhor maneira possível, de uma forma mais direcionada, de uma forma mais centrada para eles, porque às vezes o que eu faço com a sala inteira, para eles não surgem resultados, eles precisam de um jeitinho, né? Ali mais próximo, mais atencioso. E olha, Larissa, é incrível o que a gente consegue, porque eles concretizam a alfabetização na nossa boquinha. A hora que a gente faz a articulação, emite o sonzinho, a hora que eu mostro para eles, por exemplo, que o ba, uma sílaba ba que me veio na cabeça agora. O ba tem duas boquinhas, tem dois sons, então ele vai ter duas letrinhas. A hora que ele consegue entender isso, é fantástico, porque aí ele entende todas as sílabas. Que, ó, por exemplo, o B, vamos para o B, que é o seguinte. É muito normal, você pede para a criança escrever BB, ela coloca dois Bs. Porque se ele foi alfabetizado pelo nome da letra, que é o tradicional das escolas alfabetizarem, qual é o nome da letra? B. Então, você pede para ele escrever BB, ele vai te colocar dois Bs, que é o BB. Quanto que a gente vê isso em sala de aula? Mas a partir do momento que você ensina que o B é o B, e que aí tem o E, que é o E, e para fazer B, tem o B e o E. Ele concretiza isso para ele. E aí a alfabetização se forma clara, nítida, e ele evolui muito, 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 com a graça de Deus. Olha só, eu fico encantada quando vocês falam dessa forma, com propriedade, porque nós precisamos sentir, né? Sentir o que o aluno precisa saber. Não é simplesmente, eu falo que o professor, ele tem que ter por trás dele esse conhecimento, o que ele vai ensinar para o aluno tem que ser com propriedade. Vamos pensar assim, né, meninas? Olha, a gente tem a alfabetização agora que tem que ocorrer até o segundo ano. E aí a gente citou a questão da educação infantil, que a gente tem as duas fases. A primeira fase de 0 a 3 anos, né? E a segunda fase de 4 a 5 anos. Então, nós temos um processo. Por exemplo, nós, né, que já somos mais maduras, aí nós vamos falar nossa idade, mas eu digo assim, nós temos uma formação que com 7 anos fomos alfabetizados. Só que era no método tradicional, por meio do medo, enfim, deve ter ficado muitas lacunas nos nossos colegas também, em nós, né? Então, assim, agora com tudo isso daí, alfabetização com 7 anos, né? Nós temos aí que dar conta no segundo ano da criança estar alfabetizada. Vamos pensar assim, lá na educação infantil, como o professor, Maria Ângela, ele vai trabalhar com essa criança na creche para ela passar o bastão para o pessoal do pré-1 e pré-2, que é a educação obrigatória, né, matrícula obrigatória, e assim primeiro e segundo ano. Qual que seria uma dica aí para esse professor? Qual o percurso desde a creche e assim vai, meninas? O pessoal da creche, eu creio que tem que trabalhar de uma forma muito lúdica, com muita brincadeira, mas sempre brincadeiras assim, direcionadas. Não é você dar uma bola para uma criança e falar, vai. Não é isso que a gente quer, mas trabalhar muita amarelinha,
pular corda, jogar a bola, massinha, tesoura, correr entre cones, tem mil e uma coisas, pular entre bambolês, tem mil e uma coisa que o pessoal da educação infantil pode fazer de maneira lúdica, que trabalha motricidade, psicomotricidade, atenção, concentração. E essa eu acho que é o principal de 0 a 3 anos, que dá para a gente trabalhar legal. Musicalização também, ritmo é uma coisa muito importante também. Tem várias coisas. A hora Jogos de que o percepção pessoal entra... auditiva, né? Oi? Oi? Auditiva, trabalhar bastante a percepção Isso, auditiva. percepção auditiva. A hora que o pessoal vai para os 4, 5 anos, nós Boquinhas, nós temos um material próprio de Boquinhas no desenvolvimento infantil. Ó, peraí, aqui, ó. Aqui, ó. Que é exatamente para essa segunda fase da educação infantil. Aonde a gente vai trabalhar, muito pouco escrito. Então, é um livro super grosso, você está vendo? Ó, mas recheado de atividades. Escrita, letras existem que mostram as letras, claro, mas não são atividades de 5 linhas de babá, bebê, bobu. Sabe, coisas assim? Não existe isso aqui. Aqui, porque ainda é educação infantil, Larissa. A gente ainda continua trabalhando de forma lúdica. Aqui ainda por jogos, só que aqui a gente já direciona um pouquinho mais para a alfabetização. Já começamos a ensinar o nome das letras, já fazemos as boquinhas, já treinamos. Por exemplo, olha que legal. Se eu falo, eu ensino a boquinha do A. Ah! Aí eu falo para a criança, agora eu vou falar uma palavra, ó. Olha que legal, ó. Abelha. Tem a boquinha do A? Vocês reconheceram a letrinha A? Essa palavra tem o A? Tem. Então, agora vocês vão me falar palavrinhas que tem a letra A, que faz esse sonzinho, ó. A, né? E tudo de uma forma muito auditiva. A criança não precisa escrever. Por exemplo, olha eu trabalhando com consciência fonológica de uma criança de educação infantil, de uma forma simples, quer ver? Ó, vou falar a palavra banana. Vamos contar quantos pedacinhos tem a palavra banana? A gente bate palma para cada pedacinho, ó. Ba, na. Olha que legal. Agora a tia vai falar uma frase. A letra A, onde está a boquinha do som do A na palavra, ou a do Agora a E. tia vai falar uma frase. A menina caiu. Vamos pular para cada pedacinho de frase que a tia falar? Então vamos. Aí todo mundo pula. Menina, caiu. Quer dizer, a gente está trabalhando várias coisas numa criança e ele não pegou no lápis, você concorda? Sim. Uhum. E ele adora isso. Eu só vou fazer um parênteses, isso que vocês estão falando é da aprendizagem significativa. Agora as crianças estão recebendo atividades remotas em casa e eu vejo assim, o professor por exemplo, de inglês manda uma atividade de inglês e no final coloca pint, educação física, no final coloca pint. O aluno, ele está olhando para o pai e fala assim, eu não quero pintar. Entende? Por quê? Porque não tem não é significativo para ele pintar. Ele não está. Então, quando algo se torna significativo, o aprendizado se potencializa. E principalmente nessa alfabetização. Eu falo que na educação infantil, os neurônios das crianças estão na fase do boom, né? Então, tudo que você dá para eles, as sinapses são muito rápidas, né? Está muito tudo ali querendo aprender, é uma sede de conhecimento. Então, é a melhor fase de 4 a 5 anos de você começar a colocar consciência fonológica, como a Mari falou, mas lógico que através de uma brincadeira, através de jogos e de recreação dirigida também. De uma forma lúdica, né? Você sabe que nós temos trabalhado até online mesmo com as crianças o método das boquinhas e está dando muito certo,
porque as crianças não tem como fazer, né? Tem neurônio espelho. Na hora que você abre a boca, a criança vai abrir. Na hora que você for falar, ela vai falar. Não tem como a criança não aderir, né? Não aceitar Não, esse tipo não tem de como. trabalho, sem usar o papel, né? E depois, a partir de 4 anos para 5, já começa, sim, a parte da coordenação motora, mas também letra de forma, né? Nada forçado, né? Uhum. Mas deixa essa alfabetização lá para o primeiro ano, deixa para a educação infantil propriamente dita. A gente costuma falar que algumas crianças, né, que tem o clique mais ali ativadinho, com todo esse trabalho que a gente faz na educação infantil, tem crianças que acabam se alfabetizando, né? Mesmo na educação infantil, mas não assim por exigência, e sim por consequência de um trabalho muito bem feito, né? Mas enquanto outras esperam chegar para o primeiro ano para concretizar o trabalho mesmo, para conseguir se alfabetizar. No primeiro ano, Larissa, é onde, teoricamente, começa-se o trabalho de alfabetização, até em Boquinhas, que é onde nós trabalhamos o kit alfa. Ó. São 6 livros que nós trabalhamos. Aqui começa-se a alfabetização. Aqui sim a gente começa a fazer a criança escrever, treinar, primeiramente em letra de caixa alta, os primeiros 2, 3 livros, eu acho. O terceiro... Quando o aluno ele vai fazer o curso do método das boquinhas, então ele vai ter esse material que você está mostrando, certo? É isso? Não. Quando o aluno vai fazer, por exemplo, a semana que vem eu tenho um curso que eu vou dar. Uhum. Ele recebe todo o material da apostila do curso, da apostila do curso, tá? Esse aqui é o material do método mesmo, que ele teria que adquirir depois para estar trabalhando com os seus alunos, na sua clínica, enfim, aonde ele desejar. Né? Mas eu mostro esse material porque nós já temos várias prefeituras que aderiram ao nosso material, que usam o método das boquinhas como material da escola mesmo. Né? É o objetivo, né? Que tem esse material. Aí depois nós temos os materiais que tem letramento, porque nesse daqui, nesse kit, por exemplo, é uma alfabetização pura, trabalha-se só a alfabetização. Mas nós temos também os materiais que tem letramento também, né? E trabalha-se vários outros índices além da alfabetização. Então, quer dizer que dá para ir longe, né? Dá para se alfabetizar com segurança uma criança mesmo pelo método das boquinhas. Aí, outra coisa, já que eu estou falando, que eu gosto de falar, tem um professor que fala assim, ai, mas como que faz? Porque eu falo dos jogos, que tem muitos jogos, o método das boquinhas. Além dos livros, nós temos vários e vários jogos, que é o que as crianças mais amam, né? É trabalhar essa ludicidade. Aí fica, mas eu tenho 30 crianças, e agora? Eu vou ter 30 jogos? Eu falo, gente, muita calma, ó. Você tem 30 crianças, você faz 5 grupos, vamos colocar assim, dividiu em 5. E que eu faço? Eu não tenho 5 jogos do mesmo. É impossível, não é? Não dá. A gente que é principalmente professor, não dá. Então, o que eu faço? Eu rodo. Eu deixo 10 minutos, eu pego 6 jogos, coloco na sala, deixo 10, 15 minutos, cada um com o jogo. Aí eu falo, agora roda. Todo mundo jogou todos os jogos, né? Participou, não é preciso ter 6 jogos de cada. Que aí tem prefeituras que compram, mas compra 1, 2 jogos, no máximo, né? De cada um. Ai, mas e agora como eu uso? A gente tem que ter esse jogo de cintura. Não, eu não posso, hoje eu vou trabalhar só esse jogo. Porque aí o resto das crianças. Né? Então, eu vejo o objetivo que eu quero alcançar naquele dia, separo os jogos que me façam alcançar o objetivo desejado e levo para a sala de aula. E deixo eles. E aí eles vão trocando jogos,
Tem vezes que eu troco jogos, tem vezes que eu troco as crianças da mesa, se são jogos que têm peças pequenas, para eles não perderem muito. Aí eu prefiro ir trocando as crianças, eles vão rodando na sala de aula, sabe? E assim, é muito legal. E eles amam, né? Eles amam trabalhar com isso. O que eu vejo para a questão da consciência fonológica mesmo, né, que é o despertar da criança para realmente entender essa aprendizagem, estar dentro dessa aprendizagem significativa, eu vejo que, bom, nossas salas são heterogêneas, né? E nesse processo, nessa heterogeneidade, até a Emília Ferreira fala que a criança ela se alfabetiza por conta que ela vai entrar nesse mundo letrado, né? E aí acaba facilitando esse reconhecimento das letras e dos sons, né? Delia Lerner também fala quanto mais convivência, né, o aluno tem com o mundo letrado, melhor ele vai ser alfabetizado. E diante disso, pegando o gancho na fala que vocês comentaram, acho que foi a Milda que falou, essa questão assim, será que tem tantas crianças com dislexia assim? Ou é uma questão do método? Ou refletir sobre a prática, né, Milda? Eu falei um pouco, dislexia não tem como porque é hereditário, né? Eu quis dizer na dificuldade mesmo. Ortografia, né? Vamos pensar assim. A disgrafia, desortografia, a gente percebe com o método das boquinhas, quando a criança é alfabetizada através do método das boquinhas, que diminui aquela dificuldade de ortografia, porque eles compreendem, é significativo, eles estão entendendo por que eles estão fazendo aquilo, eles estão entendendo por que coloca o M antes do P e do B, por que não se usa o N, eles têm clareza de tudo isso, a criança sabe o porquê. Eu estou ajudando 2 autistas e uma adolescente já de 18 anos com paralisia cerebral, e que ela não era alfabetizada ainda, essa adolescente, 18 anos e não era alfabetizada. Ela tem uma dificuldade enorme, porque ela ainda está presa, ela começou a ser alfabetizada com o método silábico, então ela ainda está presa em algumas coisas. Só que agora, que eu já estou mais entrei nas letras, já terminei o LPVT, que nós trabalhamos LPVT, eu já terminei essas consoantes, já estou começando as outras consoantes, ela já está ficando mais claro para ela tudo. Eles conseguem diferenciar o porquê o som por exemplo, do F e do V, que é igual a boca, mas a diferença em exercício, né? Você tem exercícios para trabalhar tudo isso. Então é bem legal, porque coloca uma letra que normalmente a criança tem dificuldade, pareando essa dificuldade com essa dificuldade. Então, e agora? Como nós vamos fazer? Tem até jogos no método das boquinhas que auxiliam também para diminuir essa dificuldade dele. E agora, árvore é com V ou com F, né? Então, eles começam a distinguir essas letras através do som. Então, assim, você vê muitos resultados. Eu estou com uma de paralisia cerebral de 18 anos e 2 autistas na escola que, agora, como está online, eles têm mais dificuldade, lógico. Então, eu faço um trabalho com eles eu sozinha com eles online, estou trabalhando a alfabetização com o método das boquinhas. E, eles não estavam alfabetizados e em menos de um mês online, eles já estão ficando alfabetizados. Então, uma gracinha. Se você ver os vídeos, você vai falar, Milda, não acredito. É mágico, é mágico. Porque não é fácil, né? Lábio dental, bilabial, ele reconhecer toda como produz esse som, né? E aí é o que eu falo para vocês assim, eu volto naquela questão. Imagina o quanto o professor pedagogo, o alfabetizador, ele tem que ter essa consciência primeiro de todo esse processo articulatório para depois ele ensinar alguém. E eu falo que na faculdade a gente não aprende. Então, na faculdade, a gente até tem pesquisas que mostram que a faculdade mesmo do aluno vai ser o dia a dia na prática, com alguém que sabe mais ou um curso que ele faz. Então, esse curso do método das boquinhas, ele veio na hora certa, ele apareceu na hora certa, porque é algo que vai somar na vida de um pedagogo. Ele vai ter mais propriedade para ensinar e saber o porquê que o aluno às vezes erra e ele fica taxando às vezes, né? Tá com desvio. Qual é o tipo de desvio? Dentro da linguística, a gente chama isso de metaplasmo linguístico, onde a gente troca o R pelo L, né?
A história da língua fala isso, que chama lambidacismo, rotacismo, enfim. Mas dentro da área da alfabetização, como corrigir isso, como identificar isso? E isso daí é de suma importância para um pedagogo, né? A Com partir do momento certeza. que a criança tem essa consciência fonológica e a consciência fonêmica, que eles começam a descobrir, saiu da consciência fonológica, foi para a consciência fonêmica, aí eles vão numa beleza, assim, você pode fazer, pode ter parâmetro. Eu falei, assim, que a Mari deve ter muita experiência, que ela não tem, assim, a Mari na escola dela não tem os que começaram e foram para ela. Ela já tem os que chegam no segundo ano com dificuldades na alfabetização, né? Mas assim, a gente consegue ver a diferença da criança que trabalhou com o método das boquinhas e da criança que não tem essa alfabetização, porque lá na escola, por exemplo, eu tenho primeiro anos que são nossos, que vêm da escola, e tem primeiro ano que vem de fora. Então você consegue ver uma diferença em cada um, né? Olha, Faz o parâmetro. tem uma professora no site dizendo assim: Olá, meninas, sou pedagoga e trabalho há muito tempo na educação infantil e alfabetização. Olha só, né? Estou no Chile há 10 meses e por aqui as escolas pedem para as crianças, a partir de 4 anos, escreverem com a letra bastão. É uma exigência, meio assustador. Pouco existe o estímulo à consciência fonológica. Confesso que tomei um susto. Na verdade, é uma questão cultural, né? Eu falo que dentro da minha área da língua portuguesa, essa questão da língua, por exemplo, de escrever letra cursiva. A letra é um conteúdo, apenas um conteúdo. Se você aprendeu bem, não, mas agora a alfabetização já não, né? É necessário para você caminhar com a vida. Nós, ou Adriana, ou Aninha, desculpa, nós, né, que perguntou, nós trabalhamos muito a consciência fonológica em primeiro lugar. Na verdade, em primeiro lugar, a consciência fonológica. Por isso que na educação infantil nós trabalhamos muito consciência fonológica, depois consciência fonêmica. E todos os exercícios que nós trabalhamos as 5 habilidades na educação infantil é para melhorar essa consciência fonológica da criança. Então, está tudo atrelado, A né? consciência fonológica é a base da educação, né? Não tem como. A gente acredita que não existe uma alfabetização segura sem ter sido trabalhada uma boa consciência fonológica. Não tem como isso. Qual que é a diferença entre consciência fonêmica e fonológica? Fonemas e articulação, seria isso? Me dá um exemplo para nós. Vai falar, Mari? Você fala, eu falo. Fala, pode falar. Falo. Então, a consciência fonológica é você descobrir os sons da fala, você identificar os sons da fala. A consciência fonêmica é você, por exemplo, identificar, por exemplo, a palavra prato. Eu vou pegar o prato. Eu sei que a criança sabe que tem o P, o R e o A, mas ela não sabe a posição dessas letras dentro da palavra. Né? Tanto eu posso escrever prato, como eu posso escrever parto. São as mesmas letras, não são? Só que são palavras totalmente diferentes. Essa é a consciência fonêmica. A consciência fonoarticulatória é a consciência da articulação mesmo, que nós fazemos de cara boquinha, que tem aqui atrás de mim, ó, quem está me vendo, eu estou com o banner aqui, ó, onde a gente tem todas as boquinhas que nós trabalhamos. As 3 consciências que nós trabalhamos muito em boquinhas: a fonológica, a fonoarticulatória e a fonêmica. E a fonêmica. Ah, legal. Eu lembro que a Karina, né, que está aqui na nossa live, a Karina, ela deu sempre o exemplo da questão de uma refeição, de você falar os nomes, né, para as famílias, sempre articular, trabalhar todo esse processo para a criança olhar e fazer, né? Então, a gente comentou isso. É porque assim, a gente trabalha muito a consciência fonológica, porque antes a criança, por exemplo, ela escuta, vai, salada. Então, nós falamos por sílaba, né? Quando você vai fazer um ditado para a criança, como é que você fala? Você fala salada. Então, a fala, ela é silábica, mas a escrita, ela é alfabética. Então, por isso a consciência fonêmica é o fonema. É só o a,
né? Uhum. Então, por isso que a gente tem essa diferenciação. E a fonoarticulatória, que é fonovisoarticulatória, que a criança está vendo, está ouvindo e está fazendo, né? Você quer ver um exemplo legal, Larissa, de quando a criança ainda não tem uma consciência fonológica legal? É quando, por exemplo, ela chama Maria, vai. Aí você pede, ela escreve Maria, bonitinho, legal. Agora você fala, escreve macaco para mim. Ela não consegue fazer o ma. Aí você fala, mas você não escreveu Maria? Escreve macaco, para mim é o mesmo má, ó. Ela não consegue. Então, quer dizer que o má de Maria, ela aprendeu por visualização. Quer dizer, ela decorou aquele nome da letra, né? O Maria. Ela não sabe o que é o má. Se você pede macaco, se você pede mamão, o que você pedir que comece com uma igual ao nome dela, ela não vai saber. Então, quer dizer que essa criança não tem consciência fonológica. O que ela teve ali no Maria foi uma visualização, uma decoreba só. Entendi. E meninas, então, por exemplo, o método da boquinha, ele traz um subsídio para o professor trabalhar na alfabetização aí de primeiro, segundo, na educação infantil, né? Então, quais as etapas? Então, ele vai, os professores eles vão fazer um curso do método das boquinhas. Quanto tempo dura? Qual vai ser o ganho desse professor? O que é realmente esse método aí das boquinhas, traduzindo assim, mais claro as etapas aí para os nossos alunos? O método das boquinhas é um método de alfabetização multissensorial, fonovisoarticulatório, que se apoia no fonema, que é o som das letras, no articulema, que é a articulação, e depois no grafema, que é nas escritas. Nós temos, dentro do método das boquinhas, vários cursos. O do desenvolvimento infantil, para a educação infantil, o treino de alfabetização, que é o que eu vou dar a semana que vem, e esse trabalha o Kit Alfa, que é esses livros aqui, para alfabetização mesmo, é a base da alfabetização. Tem o do mapa de ideias, que é de produção de textos, é um curso de produção de textos. Tem vários cursos dentro do método das boquinhas. Os cursos básicos, é o que nós chamamos, que todo professor teria que ter para conseguir fazer um desenvolvimento legal, é o do treino alfa, que eu vou dar, e o do desenvolvimento infantil, que é o que a Milda vai dar agora em agosto. São os dois cursos, assim, que dão base para a alfabetização, realmente, Larissa. Certo. Porque eu vejo assim, ó, não adianta, para o pessoal que está nos assistindo, né? Eu sou supervisora de ensino e a gente tem várias vivências na sala de aula, né? Acompanha tudo mais. O que eu observo é que o professor ele precisa conhecer a fase do desenvolvimento infantil. Não tem que ser ficar falando frases, né? Vygotsky diz isso, valor, não sei o quê. Nós temos que conhecer as fases do desenvolvimento infantil. Conhecendo as fases do desenvolvimento infantil, você vai entender o que ela precisa e o que ela consegue desenvolver. Que não adianta eu colocar um motor de Fusquinha numa Scania ou vice-versa, né? Eu não consigo. Não adianta. Não adianta, né? Porque vai fazer essas lacunas. Eu vejo, meninas, uma lacuna muito grande. Eu já dei aula em escola particular, a criança com problema de segmentação no 4º ano. Então, é um problema de consciência fonológica e com hiperpigmentação, porque ele não fecha a palavra. Ele não consegue saber onde a palavra começa e termina. Olha aí, mais uma deficiência da consciência fonológica. Por isso que ela é tão importante, você está vendo? E é muito importante a gente falar também uma coisa que o professor também tem um pouco de... Por exemplo, vocês estão falando tanto do método das boquinhas, mas a minha escola adota o sistema de ensino tal. Não adianta. Tipo assim, o professor vai falar, como é que eu vou chegar lá na minha escola e falar, não, eu quero fazer método das boquinhas. Mas assim, dá muito para colocar com qualquer sistema de ensino, você na sua sala de aula, você consegue sim fazer o método das boquinhas. Então, dá
para trabalhar a maior parte das escolas tem um sistema de ensino, tanto pública quanto particular, né? As particulares muito mais, mas dá muito bem para você adequar e mudar alguns exercícios, né? Tem alguns exercícios que é desnecessário, por exemplo, a criança ficar copiando. Você está criando uma criança copista? Não, nós trabalhamos muito com erro construtivo, nós trabalhamos muito com o pensar da criança. Eu tenho um autista que ele fala para mim assim, ele já está no 4º ano, né? Que eu estou trabalhando com ele, ele fala, tia, me dá o seu livro para eu copiar? Eu falei, não, vamos pensar, olha o que eu estou falando, olha a minha boca. Aí ele começa a pensar, ele tem dias que ele não quer fazer, eu já falei para a mãe dele, ele não quer por quê? Porque eu estou fazendo ele pensar. E aí a criança que está mal acostumada a copiar, ela não quer pensar. Copiar é mais fácil, tia, me mostra o teu livro que eu olho e faço. Só que não, ao contrário, nós queremos que eles pensem, cada um do seu jeito e cada um da sua maneira. Vamos pensar juntos, mas cada um tem o seu pensamento, né? Por isso que se torna mais significativa a aprendizagem, né? Eu acho bem legal pontuar isso também dos sistemas de ensino, porque às vezes o professor fica, e agora? Vou trabalhar o que se minha prefeitura manda eu fazer assim? Vou trabalhar o que se a minha escola trabalha com esse sistema de ensino? Então é um pouco complicado, né? Na verdade, não tem o certo e o errado, né? Nós Não. temos essa questão de que tudo que você vai aprender vai agregar valor naquilo que você vai ensinar. Então, independente do método, você vai pegar uma apostila e o seu olhar, por você já ter estudado, você ter trabalhado a sua consciência fonológica antes de você fazer com que alguém desperte essa consciência, que a gente está falando do método, né? Você usando esse método em qualquer lugar, você vai conseguir agregar valor naquilo que você vai ensinar, né? E é muito interessante essa questão do erro construtivo, que faz parte do olhar. A gente tem muitos autores que falam sobre isso. A Jussara Hoffmann mesmo, Paulo Freire, olhar os erros das crianças com os olhos da criança, não com o olhar do adulto, né? E da fase que ele está. Isso é muito importante. Porque o adulto tem uma visão da criança, né? Eu vou contar até uma história desse final de semana que estava meu neto e a priminha dele aqui, né, comigo. E a mãe dela falou assim, eu tô gravando uma live, diminui o volume. Ela falou, mas eu nem aumentei. Aí eu falei, ela tá certa, que volume que ela aumentou? Nenhum. Você devia falar, você tá falando muito alto, dá para você falar mais baixo? A criança de 5 anos não tem noção, que volume? Eu não mexi em volume nenhum. Não tinha um rádio aqui, não tô ouvindo uma música no celular, nem nada. Né? Então, assim, é como você vai passar para a criança. É isso que você está falando, depende da fase, depende da idade. O professor tem que conhecer muito cada fase da criança. O que a criança é capaz com 4 anos, o que a criança consegue fazer com 5, 6 anos. Não adianta você querer uma criança de 1 ano pule de um pé só, não vai, não tem coordenação para isso. Né? Então, a gente tem que, lógico, preparar as nossas aulas de acordo com o desenvolvimento infantil. Isso é o principal, né? É o primordial, né, Larissa? Nós que estamos aí em sala de aula. Não dá para passar por cima. Nós, no método das boquinhas, Larissa, acreditamos muito no erro construtivo. Temos inúmeras atividades no nosso material que trabalham o erro construtivo. Porque o erro construtivo é através dele que você faz a criança pensar e perceber o seu erro. Ele é fundamental, o erro construtivo. Nós trabalhamos muito. E pegando o gancho na fala da Milda, a minha escola, onde eu trabalho, é objetivo. Não é o método das boquinhas. A minha prefeitura não adotou o material. Então, eu trabalho com a apostila do objetivo, mas nem por isso eu deixo de trabalhar o método das boquinhas com as minhas crianças em hipótese alguma, sabe? Eu acho assim que a partir do momento que você entende o método, você consegue ver as dificuldades, os entraves que cada material tem e adequar esse material para ele ficar redondinho para as crianças. Quer ver um exemplo bobo que eu costumo dar? As apostilas, qualquer material apostilado, qualquer, entre tantos que nós temos aí. Tem assim, ó, tem um coração, escrito coração embaixo, e rime as palavras ligue as palavras que rimam com coração. E tá lá, aquele monte de palavra. E tem o coração escrito, não tá? O que
você está trabalhando com essa palavra? Eu acho que você só está testando se essa criança não tem uma deficiência visual. Porque se ela está vendo o coração e ela está vendo tudo escrito, que raciocínio que essa criança está fazendo? Nenhum, ela não está pensando. O que eu faço? Eu pego o material da minha criança, vou lá, limpo ela com papel sulfite, que todo professor tem na mão, uns 2, 3 dias antes de eu dar essa aula, vou lá e tapo todas as palavras coração que está escrito na apostila. Um papel sulfite, uma coisa que todo professor tem na mão, fácil de fazer. Aí sim, a atividade passou a ter sentido, porque ela tem que pensar na palavra escrita coração e ver quais as palavras embaixo que podem rimar com coração. Aí você está trabalhando a consciência fonológica da sua criança. Aí você está exigindo uma atenção, uma concentração da sua criança. Sabe? São atividades tão simples que a gente pode fazer em sala de aula e que muda tanto a aprendizagem dos nossos alunos. São coisas simples e muito significativas. Olha só, a Aninha está perguntando se esse material pode ser enviado por e-mail, porque ela está no Chile. Enviado o quê? O material... Por e-mail, o material do curso, se ela for fazer o curso. Como ela vai ter acesso? Claro, sim. É tudo tranquilo. Ela é tranquila, ela se cadastra no curso com o link, com a senha dela, ela pega o material do curso tranquilo, não teria problema nenhum. Agora, esse material aqui que eu tô mostrando, os livros de Boquinha, aí é só pela loja, que ela tem que entrar na loja e adquirir. Tá? Agora, o material do curso, ela recebe sem problema nenhum. Não tem problema. E no site também tem algumas coisas que ela consegue baixar, por exemplo, do EJA. Eu alfabetizei uma criança com um livro EJA, né? No site dá também para ela, o Mix também tem a venda no site, tipo, download, aí dá para ela fazer algumas aí coisas. Ela não compra o livro, ela compra o download, não é um livro físico, o material que a Milda está falando, é só o download. É mais rápido para ela faz o download, é bem rápido. Isso, a Karina colocou os sites aqui dos cursos, né? O link para o curso de treino de alfabetização, colocou os cursos que vocês vão ministrar. E o que é interessante, gente, é porque eu falo assim, a gente tem muita coisa fake vendendo e que a gente fala assim, tá, mas eu não aprendi. O que eu estou escutando das várias lives que nós fizemos, quem fez e quem aplica o método se apaixonou pelo método das boquinhas e realmente conseguiu ver o significado e ensinar utilizando o método das boquinhas. Então, é muito bom que nós tenhamos pessoas como as meninas, que elas não são fono, elas são pedagogas e elas foram estudar. Eu reclamava muito dos meus alunos na faculdade que pouco eles visitavam a biblioteca. Aí, então, assim, a gente já não tem uma formação muito boa. Aí você já não faz leitura, você vai aprender tudo na prática, você vai apanhar muito no seu dia a dia. E quando você estuda, você agrega valor e você consegue identificar o porquê que o aluno tem uma troca de letra, por que ele não consegue, às vezes é um problema na articulação, será que, né, na questão da fala, em si, ela não consegue segmentar, qual que é o problema? Mas quais são as fases que a criança tem que passar? Ele está além da fase, ele está atrasado numa fase que ele deveria estar, né? Porque isso daí é importante que o professor consiga perceber, porque é ele que está muitas horas com a criança e ele vai falar com a família, olha, leva numa fono, observa tal coisa, mas a partir do quê? Se o professor tiver essa consciência fonológica, né? Larissa, ele não conhece, como que ele vai apontar as falhas das crianças? Falo muito lá como que ele vai indicar um caminho, né? Não tem como. Ele tem que ter um pré-conhecimento para poder dar uma orientação segura para esses pais, né? Verdade. Eu muito lá na escola para os professores, né? Professor, nós temos que estar sempre nos atualizando, sempre, em tudo. Lendo, fazendo cursos. Eu, desde que me formei, não parei de fazer curso até hoje, faço. Eu sou curiosa, vou atrás. Muito porque, bom. Assim, o professor é que nem médico. A gente consegue destruir a criança
em um dia, né? Se você não estiver se atualizando, e o médico também. Se você for no médico hoje que ele não está atualizado, ele te mata, né? Agora, se você for no médico que está sempre se atualizando, que está sempre fazendo curso, está sempre procurando investir em você, porque eu acho assim, é um investimento que é seu, ninguém vai te roubar, né? Quanto mais você fizer cursos, quanto mais, que nem Larissa, você tem um curso de formação, acho super legal, mesmo que não vá prestar concurso, o professor tem que fazer, porque aprende muito, né? Olha quantas coisas que os professores estão aprendendo com tudo que a gente vai falando, de todas as experiências vividas, porque eu me vejo quando eu me formei lá, há um pouquinho anos atrás, e hoje, a diferença que eu sou, mas por quê? Porque eu investi na minha carreira, né? Eu sei que o professor não ganha muito, né? Que a gente tem esse desafio, mas eu acho que a gente tem que investir sim em algumas coisas. Se não dá para fazer um curso, compra um livro. Hoje em dia está mais fácil, tem livro para baixar aí pela internet com custo menor. Tem cursos na internet, os cursos do método das boquinhas mesmo. Se você presencial é um valor alto, o online está no valor super acessível para todo mundo. Então, eu acho que é um momento de investir, é um momento de a gente fazer, né? E fazer a diferença também para os nossos alunos. Eu acho que é super importante. O legal do método de curso de vocês é que vocês estão oferecendo algo que vocês dão suporte. E eu vejo, meninas, eu tenho essa experiência porque o meu curso ele é presencial online. Então, eu não tenho um curso apenas gravado que o aluno senta no computador e ele vai me assistir, né? Não, ele primeiro me assiste ao vivo, ele faz o curso comigo e eu dou todo esse suporte. E é o mesmo que vocês oferecem. Então, hoje, as tecnologias de informação e comunicação, você está oferecendo muita coisa, né? As mídias estão oferecendo muitas coisas. Só que o principal, hoje, eu vejo que a atenção que você dá, a forma como você sustenta isso, é o seu diferencial. Porque essa autonomia de aprender, ela não é comum a todos. Então, o professor que ele saiu da faculdade, o professor que ele está começando o processo de alfabetização, é uma responsabilidade tão grande, porque a família cobra, o coordenador, o diretor, todo mundo está cobrando. Porque o que eu escuto, e a Mariângela sabe, os pais perguntam, quando ele vai começar a ler? Será que ele já vai começar? Se até o final do ano ele vai estar lendo, meu filho vai estar lendo até o final do ano, né? Então, assim, sendo que você não começa o ano tipo, eu quero ensinar a ler. Não, vai ter o gosto pela leitura, consciência fonológica, articulação, tem todo um caminho para a questão, não é? Tem muita coisa aí nesse meio, não é tão simples assim, né? Era bom se fosse, não é? Era tão bom, mas não é. Aí, pegando o que você falou, Larissa, então, os nossos cursos estão sendo assim, online, geralmente 8 horas online dura em média, e depois nós damos 22 horas de assessoria via WhatsApp. Porque o legal é assim, isso já aconteceu comigo, de eu ir fazer um curso, você fala, nossa, adorei esse curso, quero fazer. Aí você começa a fazer, você fala, meu Deus, eu acho que eu dormi nessa parte, porque não é possível, eu não estou conseguindo. Não é, mas aí o ministrante já foi embora e acabou. E com os nossos cursos não acontece isso, porque qualquer dúvida que a pessoa tiver, nós estamos ali, por trás, garantindo, apoiando, ajudando em tudo que for necessário para o sucesso desse profissional, dessa pessoa. E eu acho que esse é um grande diferencial no momento, né? Mariângela, tem a Bárbara que ela está perguntando, será que a Mariângela pode mostrar novamente o kit para alfabetização? Ela quer que você mostre, tá? E aí a Eliane perguntou qual o livro indicado para quem vai fazer o curso da Mariângela. É esse livro aqui, mas você não precisa, pro curso, comprar esse material. Pro curso, não. Tá? Se depois do curso você quiser adquirir, ótimo, porque tem esse material, a maioria é desse material, mas nós mostramos também exemplos deste material,
do outro que está ali também, de um outro livro, mas a maioria dos exemplos que nós mostramos é deste material aqui. Ai, mas eu não preciso, você não precisa, nesse momento, adquirir. Depois que passar o curso, você querer, claro que é sempre um ótimo negócio você ter o material, né? Mas aí eu vou fazer o curso, eu preciso comprar agora, antes do curso? Não. Espera o curso chegar, você fazer, você entender direitinho. Aí, se você gostar, que eu tenho certeza que você vai gostar, aí você acaba comprando o kit de materiais, que é o de alfabetização. Porque é fantástico, né? A gente se encanta a partir do momento que a gente entende o que a gente está fazendo. Como alfabetizar? Porque é difícil, às vezes, a gente querer fazer uma coisa que nem a gente entende direito, né, Larissa? E essa questão de não entender, Então, ó, a Aninha fez uma pergunta bem interessante. Ela disse assim, ó, uma dúvida, né, para as meninas aí. Vocês fazem atividade diagnóstica para saber em que fase da alfabetização essa criança está? E como isso funciona com as boquinhas? Pessoal, podem deixar as perguntas aqui no chat, para a gente responder. Eu respondi para ela que existem as sondagens, né? E aí a gente tem que saber em que fase a criança está. E agora lançou uma nova sondagem. Então é bem legal esse livro também. Deixa eu esclarecer uma coisinha aqui, Larissa. Avaliação diagnóstica é uma coisa muito diferente de sondagem. A avaliação diagnóstica, nós professores em sala de aula, nós não somos habilitados a fazer. A avaliação diagnóstica é uma avaliação para dar um diagnóstico, né? Então, isso em sala de aula nós não fazemos. No que nós fazemos é as sondagens em sala de aula, para sondar em que nível de escrita os nossos alunos estão, para daí, então, partir para a alfabetização, ver e ajudar cada um na sua individualidade, enfim, mas é as sondagens. E essa sondagem é bem legal, porque ela dá um gráfico, né? Essa sondagem é legal você fazer. As sondagens. Esse livro que eu estou na mão, ele não está mais à venda, porque a semana passada, quinta-feira, Milda, foi? Lançou. Quinta-feira, a Renata lançou um novo manual de sondagens, que ainda não chegou nem para nós multiplicadores. Nem nós ainda temos. Está no forno, está quentinho, está saindo por aí. Mas, enfim, nós temos um livro só de sondagens, onde tem esse livro novinho. Tem 2 sondagens para a educação infantil, uma sondagem para o primeiro, uma para o segundo, uma para o terceiro, uma para o quarto e uma para o quinto ano. São 7 sondagens, fora a do EJA que tem nesse livro, e ela manteve no livro novo que vai sair. Então, Boquinha já te dá essa base, com a sondagem pronta, com o nível que você tem, tá tudo explicadinho, exercício por exercício, nota por nota de exercício, para ver onde seu aluno chegou, onde ele devia ter chegado. Ele te dá a sondagem pronta para você realizar. Te dá, tipo assim, qual habilidade que ele está com dificuldade, o que você precisa qual habilidade está faltando. Eu vou pegar uma dessas aqui mesmo, desse livro. Quer ver? Deixa eu abrir uma. O que é legal é o gráfico, que ele te dá direitinho aonde é a dificuldade. Tem um gráfico, você comprando o livro, você ganha o gráfico para você ir preenchendo. Mas, por exemplo, essa é uma sondagem básica, é do livro antigo, tá, pessoal? Essa sondagem vocês não vão ter no livro novo. Mas só para vocês terem uma noção, ó. Dá para ver? Deixa eu ver. Isso, dá. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa é uma sondagem básica. Aqui, na primeira atividade, é para escrever o nome dos desenhos. Aqui, para ligar o nome às figuras. Aqui, a criança tinha que ler uma frase e ligar a frase à figura. E aqui, ver qual figura que sobrou e escrever uma frase. Olha que legal. Aqui está a sondagem, certo? Atrás dessa sondagem, ó, tá tudo explicadinho aqui, ó, para você
conseguir dar as notas da sondagem, atividade por atividade, exercício por exercício, tá vendo? É tudo muito bem explicadinho, muito bem legal. Legal. Ela perguntou se tem por download. Esse não, Aninha. Esse só o livro físico mesmo, que aí tem que comprar na loja e tá saindo novo. Que eu não sei se ainda tá na promoção, né? Estava até domingo na Até promoção. domingo, até Agora eu acredito que R$9. É. Até domingo, como ela fez a promoção de lançamento, estava por R$50, mas era só até o dia 5. Ontem, né? Que domingo foi ontem. Acredito que hoje já esteja os R$80, que é o preço de comércio dele. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Tem, então, 19 pessoas na sala. Gente, parabéns aos alunos do cursinho aí que estão na sala também. Olha só, é uma graça. O pessoal estuda para concurso, assiste live, é uma loucura esse povo. Ai, que gostoso. E eles participam mesmo, porque na verdade é isso que eu falei para vocês. Nós estamos sentindo uma lacuna na questão da formação do professor, né? E aí o professor que quer realmente exercer a profissão, ele precisa estudar, né? Ele precisa estudar, precisa. Não tem jeito. Né? Não tem. E assim, eu falo pro meu marido, eu falo, só mais esse curso, eu prometo que eu não vou fazer outro, esse é o último. E é verdade, só que eu falo que a gente vai para outras pessoas, né? E isso é muito importante, né? Fazer coisas com A qualidade. gente não pode parar de estudar, Larissa. Nós que estamos, é o que você estava falando agora há pouco, nós que estamos nessa área, a gente não pode parar de estudar, a gente fica para trás, não tem como parar, né? Faz parte. Tem bastante gente lá no Facebook, comentou. Meninas, então vamos caminhar aí para as nossas considerações, né? Não temos mais pergunta. Pessoal, se vocês quiserem, que estão aqui no Zoom, se quiserem abrir o som, a Merlin, a mãe dela, boa noite. Se vocês quiserem, é uma professora muito querida, trabalha com a neurociência, a Merlin, olha lá. Então, se vocês quiserem abrir o som, perguntar, tá bom, pessoal? Vocês que estão aí na sala, a Silvia Eli, as meninas que são do cursinho. É muito importante isso, né? Que sempre vai agregar valor naquilo que vocês vão fazer, né? Que é o que se espera, alfabetizar uma criança e tudo mais. Sim, com certeza. Gente, aqui, meninas, adorei a live, descobri as boquinhas, me apaixonei, beijos em todas. Obrigada, pessoal, pela colaboração minha. Nós que agradecemos. Vocês. Obrigada, nós que agradecemos. Meninas, depois deixem o contato de vocês. Está lá na minha página, lá no Facebook. Então, nós estamos compartilhando. Compartilhem a nossa live, né? Que quanto mais pessoas saberem dos cursos que estão tendo, a melhor coisa é você saber que isso dá certo e que você vai fazer uma coisa que dá certo. Então, não é um fake, né? É algo que tem resultado. Então, eu quero deixar aí as últimas palavras para a Nilda, para a Mariângela, né? E agradecer que vocês aí estão transmitindo esse conhecimento para a gente, né? E agregando sempre coisas à educação. E principalmente, gente, são pedagogas que estudaram o método das boquinhas. Isso é muito importante. Milda? Eu quero agradecer você, Lari, pela oportunidade, né? E agradecer a todos os participantes. Agradecer também às fonos, né, aqui presentes, porque, assim, lógico que o método das boquinhas foi criado por uma fono, né? Mas deu tão certo e a pedagogia, os professores começaram a colocar em prática e nós roubamos essa parte aí, que deixamos um pouco desse lado só clínico e nós vimos que realmente vale a pena. Então, assim, não tenham medo e façam os cursos, pratiquem método das boquinhas com as crianças, que os resultados serão assim, vocês vão amar, tenho certeza disso. E vão ficar apaixonadas também. Beijos e até uma próxima oportunidade. Eu queria agradecer a Larissa, em primeiro lugar, pela oportunidade. Muito obrigada, Larissa. Obrigada a todos que estiveram presentes nesta live, viu? Muito obrigada pelo carinho, pela paciência, pela atenção. Lembra que a semana que vem vai ter o curso do treino de alfabetização. Se vocês gostaram,
falem para os seus colegas, ajuda a gente a divulgar tanto o meu curso da semana que vem, como o curso da Milda, em agosto, do desenvolvimento infantil, né? A gente vai colocar os nossos telefones aqui. Aonde que a gente coloca? Lá? No chat, Mari. No chat aqui, no bate-papo. Eu vou colocar aqui, então, o meu telefone para contato. Aí, quem quiser, entre em contato para a gente conversar, trocar ideia, tá bom? Larissa, muito obrigada por tudo, gente. Na verdade... Oi, Mariângela. Ô, Milda, pode falar. Tem alguém perguntando como encontra você no Face. Tá, Larissa Pietrucci. Deixa eu colocar aqui, ó. Larissa Pietrucci. E tem meu site também, que é o meu site, eu não sei se aqui tem professores, deixa eu só mostrar o meu site, que é o Manual da Professora Larissa. Deixa eu mostrar, que eu não mostrei para o pessoal. Deixa eu abrir aqui. Aí. Deixa eu abrir aqui, olha só. Vai ter Larissa Pietrucci, o Manual da Professora Larissa. Aqui é meu site, onde eu hospedo as aulas, tá? Ó, o Manual da Professora Larissa aqui. Onde eu tenho todas as aulas do curso preparatório para concursos, tá? Então, o professor que vai estudar processo seletivo, eu trabalho muito dentro das carreiras educacionais, tenho mais de 300 alunos aprovados, efetivos aí, né? Que conseguiram. Que maravilha! Aqui estão as aulas gravadas, depois da aula ao vivo ela fica hospedada no site, então o aluno ele assiste às aulas, né, em tempo real e depois ele pode rever se ele quiser. E tem a parte de conhecimentos pedagógicos, língua portuguesa é o forte do curso, legislação educacional, conhecimentos pedagógicos, provas e simulados, aula de matemática. E então é um curso muito completo para a formação do professor. E eu falo muito essa questão da pedagogia, porque o professor ele não tem que estudar só. Então, essa formação que eu dou não é uma formação apenas para ele passar numa prova, mas para ele formar um pensamento pedagógico. Porque quando ele forma um pensamento pedagógico, como vocês falaram, no curso da Milda aí, vai conhecer as fases do desenvolvimento infantil, agregando valor à alfabetização. Você já está trabalhando autores que escrevem, construtivistas e interacionistas, né? Que vão agregar aí valor no seu concurso. Não é? Então, assim, todo esse pensamento pedagógico não tem que ser decorado. Vou ler, Vygotsky trabalha o desenvolvimento, Piaget trabalha as fases do desenvolvimento, Vygotsky trabalha a interação. Não é isso. A gente precisa entender e dar significado àquilo que a gente estuda, né? E tudo isso que nós fizemos aqui hoje à noite é para dar significado na nossa profissão de professor, né? Então, nós temos uma área que ela agregou valor, a fonologia junto com a questão da pedagogia, agregando valor aí na formação das crianças, né, na educação infantil e no ensino fundamental, aí nas séries de alfabetização. Mas ressaltando, Larissa, que a fonoaudiologia, a pedagogia está trabalhando junto, mas cada uma na sua limitação, né? Nós, professores, nós não estamos fazendo serviço de fono, né? Que tem muita gente que confunde isso, né? A gente está trabalhando ali paralelo, mas cada um dentro do seu quadradinho, vamos dizer assim, né? Ninguém está em sala de aula fazendo trabalho de fono. É um trabalho bem diferente isso daí, né? As pessoas têm que ter esse raciocínio. Nós chamamos isso de interdisciplinariedade, né? A gente não avança, mas a gente se mistura, não é um estudo de gavetas, né? Não é dado totalmente separado, mas são áreas que se contribuem e assim a gente anda, né? O ensino tradicional ficava essa questão, um professor do Fundamental 1 está dando uma atividade que vai usar coisas que é de arte, então o professor de arte ficava com ciúmes. Não existe isso, é tudo um meio para chegar no fim, né? É isso dentro da educação. Quem ganha com tudo isso são as crianças, né? O mais importante é o resultado, é o sorriso da criança, ele descobrir. Tem um livro muito interessante que chama, da Ruth Rocha, O Menino que Aprendeu a Ver. Então, ele fala, o menino ele começa a descobrir as palavras, que o desenho da professora começa a aparecer nas revistas, nos jornais, no muro, nas placas. Então, ele sai muito encantado, né? Até ele conseguir ler
no ônibus o nome da rua dele. Então, essa aprendizagem significativa tem que nascer, tem que ser encantadora para a criança, né? Mas é isso isso, que nós menina. fazemos com o método das boquinhas. Damos significado para a alfabetização dela, para ela se alfabetizar com segurança, com concretude e feliz, que é o mais importante. Muito bem. Então tá, meninas, eu agradeço muito a Maria Ângela, a Milda, a Karina, a Mel que está aqui conosco, meus alunos do cursinho, todos os participantes. Eu estou à disposição também, se vocês quiserem fazer outras lives, tá bom? A gente combina um horário, conversa, troca ideias, porque o objetivo do Manual do Professor é agregar valor e trazer gente que soma, pessoas que a gente sabe que vai agregar valor na profissão. Tá bom, meninas? Boa noite. Muito obrigada, Larissa. Uma boa noite para você. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau.